Visto de procura de emprego para Portugal aprovado. Olá, gente. Meu nome é Jonas, tenho 27 anos, sou natural de Brasília e esse é o canal Brazilian Europe, um canal que eu criei para poder mostrar um pouco do processo de imigração para Portugal. Como é que a ideia de ir para Portugal surgiu? Como todas as pessoas acontecem, ninguém tem o Portugal como uma primeira opção e no meu caso não foi diferente. A minha primeira opção era imigrar para o Canadá. Eu sou casado e eu e meu esposo nós íamos para o Canadá. Inclusive foi aprovado em 2 colleges diferentes lá. Porém, a gente pensou bastante qual seria a melhor opção de imigrar. Entendo eu que o Canadá é uma opção muito mais difícil, requer muito mais preparação financeira, porém a gente estava preparado para isso. Só que nós começamos a pensar a longo prazo. Por quê? O Canadá hoje ele é um país muito bom para quem está imigrando, ele é muito bom para quem está começando. Por quê? É um país relativamente melhor que Portugal economicamente falando, porque é um país muito mais potente. O Canadá é uma das potências econômicas do mundo, né? Só que acabamos pensando da seguinte forma: imigro para o Canadá, passo tanto a quantidade de anos necessárias para poder me tornar cidadão canadense e eu enjoo um pouco do Canadá, por exemplo. E aí, para onde que eu vou? Ou eu volto para o Brasil ou eu continuo no Canadá. Porém, Portugal dá a oportunidade, com a quantidade de anos certo, se tornar cidadão europeu, o que abre um leque de variedades de opções na Europa. Por isso que nós preferimos essa ideia. Nós sabemos que ir para Portugal hoje é dar vários passos para trás, porque hoje nós dois somos estabilizados no Brasil, eu trabalho para uma representação diplomática, nós não temos nenhum problema grande financeiro, nós não estamos mudando na loucura, nós não estamos mudando porque estamos desesperados por trabalho ou por coisa do tipo, estamos mudando por uma opção. Estamos preparados para isso, estamos preparados psicologicamente para poder trabalhar em um país no qual a gente vai chegar e começar de baixo, que é o famoso entry-level job, né? Que é o trabalho que você começa lá de baixo. E aí surgiu essa possibilidade de tirar o visto de procura de trabalho para Portugal. E como funciona esse visto? Ele é um visto de 4 meses, que pode ser estendido por mais 2 meses, que permite estar em território português procurando por trabalho. Como funciona essa questão de procurar trabalho no território português? Ele te permite exercer uma profissão subordinada. A profissão subordinada é aquela que você é o empregado. Você tem um empregador que te emprega e te dá um contrato de trabalho. Com esse contrato de trabalho, você vai ao CEF, que o visto já vem agendado no próprio visto, vem um link agendado no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras de Portugal, para você ir lá e tirar a sua residência temporária, que é uma residência de 2 anos, renováveis por mais 3 anos, e após os 5 anos você pode ou tirar a residência definitiva ou também dar entrada ao seu processo de naturalização portuguesa. Então ele é um visto que é novo e é um visto que traz diversas vantagens. Uma delas é a comprovação financeira, que é uma comprovação relativamente baixa. Você não precisa ter rios de dinheiro igual o Canadá, por exemplo, que precisa se comprovar um valor muito alto. Com apenas 3 meses de salários mínimos português, que gira por volta de 760 euros ao mês, você consegue dar entrada nesse visto. Além disso, tem outras exigências que tem que se olhar bem a fundo, depende de onde você está aplicando, de que forma que você está aplicando, mas uma das coisas que é necessária também é a reserva de retorno para o Brasil. Prestem atenção, reserva de retorno, não é passagem comprada. Como você vai manter essa reserva durante todo o processo de visto, eu já não sei. Eu preferi fazer a compra da passagem. Mas por que o governo português pede que você tenha essa passagem de retorno, já que você está indo para morar no país? Porque você tem que comprovar para o governo que, independente da sua situação financeira lá, se você não conseguir um trabalho, você tem como retornar ao seu país de origem. Eles não querem te manter como um problema no país, eles não querem te manter como uma pessoa que passa a viver sem status no país, né? Não vou dizer nem irregular nem ilegal, é uma pessoa sem status no território português. Depende de onde você está aplicando. Alguns consulados você aplica diretamente no consulado pelo e-Visa e alguns outros lugares você aplica pela VFS. Em Brasília, por exemplo, nós temos a embaixada, não é consulado, e a aplicação é totalmente feita pela VFS. Todo tipo de comunicação é feito pela VFS, não via embaixada. O que é a VFS? A VFS é uma empresa privada que trabalha junto ao governo português para emitir vistos em vários países diferentes.
Então, nós não temos um contato direto com a embaixada, nós temos o contato diretamente com essa empresa terceirizada que trabalha para o governo português. Que dessa forma eles reduzem a quantidade de pessoas que vão até a embaixada solicitar um visto, entendeu? Então, todo o procedimento é feito via VFS. Então, eu entrei no site da VFS, vi quais são as documentações necessárias. Algumas VFS espalhadas pelo Brasil, cada uma pede uma coisa diferente, então é bem importante mandar um e-mail para elas, perguntar exatamente o que está pedido nessa semana, porque como é um visto novo, tanto a VFS quanto o próprio governo está se adaptando à forma que vai ser emitido. Então é importante a cada mês, a cada semana, eu digo, conseguir entrar em contato para poder perguntar como é que está o processo, o que você precisa comprovar. Um dia precisa de uma hospedagem diferente, outro dia precisa da passagem de retorno, outro dia precisa disso, daquilo outro, então é bom entrar em contato. Entrei em contato, como foi bem no começo do visto, as informações eram bem rasas, né? Entrei em contato, vi exatamente o que eu precisava e agendei o meu atendimento presencial. Não é necessário estar lá presencialmente, também pode ser enviado via correios. Mas como eu moro em Brasília, tinha uma VFS em Brasília, tinha data disponível, casei tudo e acabei indo presencialmente para poder dar a entrada no meu visto. Cheguei na VFS, lá você já se identifica, lá não só emite visto para Portugal, como emite também para o Reino Unido e para o Canadá. Então você tem que se identificar para que você está indo, você tem que ter o agendamento prévio, leva toda a sua documentação. Lá, inclusive, não pode usar o celular, você tem que ficar com o celular desligado. Daí a atendente chama, você entra na sala dela, ela vai pedir toda a documentação. Eles não fazem uma análise da sua documentação, eles vão olhar, protocolar de acordo com o que eles pedem. Só que eles não vão te informar, você está errado isso, você preencheu isso errado. Não, porque isso é um serviço cobrado. Então, se você quiser pagar para que eles façam não a sua documentação, mas o seu formulário de solicitação de visto, eles fazem. Então, eles não vão te dar essa ajuda, não é esse mamão com açúcar todo, entendeu? Então, todos os documentos foram entregues, a atendente lá verificou. Eu fiz o pagamento para poder ela verificar se o meu formulário estava correto, porque eu estava com medo. E foi isso. Eu efetuei todos os pagamentos antes, via Pix. Então, tudo deu por volta de uns R$700, depende da cotação do euro do dia, depende de quais são os serviços que você está contratando. E eu recebi um número de rastreio. Esse número de rastreio me permite entrar no site da VFS e acompanhar como é que está toda a evolução do meu processo de visto. Eu dei entrada no meu visto no dia 18 de novembro de 2022. Reparem, 18 de novembro de 2022. No mesmo dia, eu recebi uma notificação informando que meu processo tinha sido enviado às autoridades portuguesas. Então chega um e-mail falando que foi enviado à Embaixada de Portugal em Brasília. Aí passaram-se vários dias e no dia 29 de novembro eu recebi uma notificação informando, via e-mail, informando que meu processo tinha entrado em análise. O pobre coitado achando que já estava em análise desde a época que chegou lá, mas não, entrou em análise só a partir do dia 29 de novembro. E aí foram se passando vários e vários dias, todos os dias olhando via e-mail, pensando que ia ser um processo rápido, né? Que na verdade não é. E eu esqueci de falar no começo, nosso passaporte fica retido, nosso passaporte fica com a embaixada durante todo o processo. Então você não tem acesso ao seu passaporte. E aí passaram-se vários dias e chegou em dezembro, no dia 22 de dezembro, eu recebi uma notificação da VFS informando que a embaixada tinha solicitado documentações novas. E aí a embaixada solicitou a cópia da comprovação do meu ticket de regresso ao país originário, que na teoria é a minha passagem de retorno ao Brasil. Mesmo eu colocando na minha documentação original, a embaixada solicitou mais uma vez. No questions asked. Não vou encher o saco, né? Eu que estou tirando o visto, eles vão me pedir o que exatamente quiserem e eu vou ter que comprovar. Então fui lá, enviei novamente, informei que eu já tinha anexado ao processo inicial. E no dia seguinte, no dia 23, a VFS me informou que haviam recebido a minha documentação. E aí o tempo foi passando, teve Natal, final de ano, toda aquela coisa, aquela comemoração, e a gente no desespero, esperando nosso visto. A gente se preparou para poder viajar para Portugal somente em março, mas mesmo assim o desespero vai batendo, né? Não é simples. Aí no dia 10 de março eu recebi a notificação da VFS informando que eles receberam o resultado do meu visto, do resultado do pedido de visto da Embaixada de Portugal. E assim, aí
começa aquela expectativa, porque eles não informam se você passou ou se você não passou, eles só informam que receberam a resposta. E aí foi encaminhado via Sedex, não recebi nenhum tipo de código de rastreio. No dia seguinte, chegou a minha residência e tava lá o bendito aprovado. E agora sim, agora a gente tá naquela agonia aguardando o embarque para Portugal. E nos próximos vídeos eu vou começar a informar exatamente como é que é o processo de solicitação de visto, qual é a documentação necessária, o que precisa, o que não precisa. E agora é isso, é chegar em Portugal, começar a procurar um trabalho, independente do meu background profissional daqui do Brasil, eu tenho que procurar o que me dê a oportunidade de ter um contrato de trabalho. A gente tá indo com a cabeça aberta. Então é isso, pessoal. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, porque eu vou compartilhar mais informações. Vocês vão sempre receber novas atualizações em relação ao meu processo de imigração para Portugal. E também sigam lá no Instagram, onde eu vou postar diariamente várias informações relevantes em relação à nossa mudança. Muito obrigado!